Diminuía, Aleluia. Quero mais uma vez saudar o povo de Deus capaz do Senhor, amém? Amém. Deixar uma palavra aqui rapidinho, né, para o nosso coração. Nós já lemos aqui a palavra, já louvamos, né? O que nós ouvimos aqui já foi suficiente, mas o Senhor me deu essa mensagem e eu tinha perdido onde é que era e agora eu encontrei, né? Então, procurei, não encontrei e agora eu abri e fui em cima aqui. Salmo de número 99, que diz assim, só o primeiro e o segundo versículo diz: o Senhor reina, trema as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Só até aqui, né? Então, eu li essa mensagem aqui agora. E na hora que eu fui procurar, que o irmão estava, porque eu estava procurando, não achei. Eu falei assim, então que Deus não quer que eu traga essa palavra, não. Mas desde a hora que, no começo do culto, que Deus está falando no meu coração, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. E ali eu abri a Bíblia, né? Estava lá no livro de Salmo 99, depois eu fechei e não encontrei mais. E aí agora que eu abri, foi em cima. Eu não tinha marcado, não olhei o texto, né? Foi rápido. Não olhei o texto, então eu não tinha marcado. Mas ali Deus me dá uma visão de quando Saul, ele está passando por um processo, né? Saul, ele deixa a ira entrar no coração e de repente Saul se vê numa situação de rei, ele passa a ser perseguido por um espírito maligno, né? Eu fui rodeado com Deus. Não é verdade? E com Deus ninguém brinca. Então Saul, ele olha dos quatro cantos e não vê solução para aquele problema e aquele espírito ali que ele estava e Saul não tinha mais paz, Saul não comia, Saul não reinava mais direito. Então Davi chega no momento, né? No momento certo Davi chega. E aonde é que Davi começa a louvar? E todas as vezes que Davi tocava ali a harpa, aquele espírito imundo ia embora. Saul ficava livre. Aleluia, Jesus. E ali Davi pega aquela comunhão com Saul, né? Porque até então Davi já tinha sido consagrado, mas ele não estava reinando. Ele ainda era um menino quando Samuel foi até a casa dele para consagrar ele. E Saul não sabia quem era. Mas Saul já tinha aquela intimidade com Davi, porque Davi foi quem matou o gigante, né? Então, quando Davi matou o gigante, Saul começou a ter aquela comunhão, já tratava Davi como filho, né? Tinha aquele amor como que ele tinha com o filho dele. Então, Davi já está bem perto de Saul. E quando Davi começa a cuidar de Saul, que começa a cuidar do lado espiritual de Saul, Saul se apega mais com Davi. E Davi começa ali a tocar aquela harpa e aquele espírito ele ia embora. Todas as vezes que Davi chegava, tocava a harpa. E o Senhor nessa noite traz uma reflexão para mim, para você nessa noite, que quando você não tem palavra, adore. Quando você não consegue orar, mas louve ao Senhor. Não perca a oportunidade por nada, porque o Senhor, Ele ouve a nossa adoração, não importa se é a palavra, não importa se naquele momento você está, talvez você está em um lugar que você não pode dobrar o teu joelho, mas você pode adorar o Senhor. Porque realmente tem lugar, né, irmão, que a gente está naquele momento que Deus nos toca, que não tem como você dobrar o joelho no meio da rua para poder clamar ao Senhor, mas você clama em pensamento. Ou você adora ao Senhor, que também para Deus tem o mesmo valor a adoração. Então Saul naquele momento ele não expulsou o espírito maligno com a oração e nem com a autoridade. Mas ele, através do louvor, aquele espírito maligno saiu de Saul. Porque o próprio Deus diz, né, se o inimigo ele vier por um caminho, por 7 ele tem que fugir. Não importa se é através da palavra, não importa através da oração, mas ele tem que sair. Porque aonde a presença de Deus, o inimigo ele não permanece. Aleluia, ele pode até vir, mas se ele vir por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. A mesma coisa da enfermidade.
para nós chegar mais perto de Deus. Aleluia, Jesus. Então, quando Deus permitiu aquela enfermidade na vida de Saul, foi um momento que Deus estava trazendo Davi para mais perto do reino. Aleluia, porque se Davi não chega e não tem ali um particular, uma comunhão com Saul, ficava mais difícil para ele conhecer sobre o reino, porque ele ia reinar. Ele ia reinar, então Deus estava trazendo ele para mais perto. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, ele tem as maneiras de trabalhar. Muitas das vezes nós achamos que o que está acontecendo na nossa vida é por mal, mas não é. O Senhor diz que tudo que acontece é para a glória do nome dele, mas muitas das vezes nós somos falhos. Mas mesmo na nossa falha, na nossa fraqueza, Deus é misericordioso e ele nos usa. Então, quando eu estava aqui adorando ao Senhor esses louvores, alguns dos louvores aqui que eu nunca nem vi, é novo, os louvores de Gerson Rufino, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração durante esses dias, eu tenho louvado bastante. Aleluia, tem momento que não dá para você dobrar o teu joelho, é tanta prova, é tanta luta, mas você pode levantar a tua voz para o céu e adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Jesus diz que aquele que for limpo de mãos e puro de coração, ele vai ver Deus. Da mesma forma, ele diz que se não for limpo de mãos nem puro de coração, jamais nós veremos o Senhor. Então, como limpar o nosso coração se não adorar o Senhor? E tudo que o inimigo tem ódio, tem raiva é de adorador. O inimigo, ele não suporta de um povo que adora ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe o que é uma adoração verdadeira, porque ele adorava a Deus. Ele adorava a Deus, então ele sabe aonde tem louvor, ele sabe aonde há uma adoração verdadeira. Então todos aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, ele vai fazer de tudo, aleluia, para impedir a minha e a tua adoração. Aleluia, mas nós precisamos adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, como eu já disse aqui várias vezes. Eu já fui curado através de um louvor e sei que nada para Deus é impossível. Talvez eu pense que se eu ajoelhar Deus vai me curar, mas às vezes Deus já está me curando só em eu falar. Às vezes Deus está me curando através que Deus está usando o irmão. Às vezes Deus está me curando através de que a irmã está falando, ainda está contando um testemunho como na outra semana. Então Deus está curando de qualquer forma, Deus está trabalhando. Mas nós muitas das vezes, nós somos ansiosos, somos impacientes, nós queremos colocar limite em Deus, mas Deus não é limitado, nós somos. Por nós ser limitados, nós muitas vezes achamos que Deus também é. Mas Deus não é limitado, Deus é soberano, Ele está vendo todas as coisas. Não é porque hoje eu não consegui orar que Deus não me escutou. Não é porque, por exemplo, hoje se eu não orei o tanto que eu oro os outros dias, que Deus não está vendo, não. Deus está vendo a nossa adoração. Deus está vendo o nosso clamor. Deus está vendo quando nós oramos, e quantas vezes quando nós não oramos. Mas há o Espírito Santo que geme por nós, há o Espírito Santo que está conosco todos os dias, pois quando Jesus ia para o Pai, que ele já estava ascendendo para o céu, os discípulos começaram a se preocupar e perguntaram para Jesus: "Ô Jesus, agora o Senhor vai embora, o que será de nós? Nós vamos ficar órfãos." Os discípulos começaram a se preocupar. Então, aleluia, Jesus disse: "Sim, eu vou para o Pai, eu preciso ir, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Eles vão estar com vocês todos os dias." Então, muitas das vezes, aleluia, nós não percebemos, mas o Espírito Santo ele está sempre conosco. Mesmo no momento que nós não temos voz, nós não temos nem palavra, mas o Espírito Santo ele está ali conosco. Aleluia, quando eu fui, a última vez que eu fui internada no hospital, que eu tinha tanto tipo de doença que não dá para falar. E uma delas era a bronquite, a asma era muito forte. Eu fiquei no balão de oxigênio. Mas eu já orava na minha casa, eu já lia a Bíblia, só que eu não tinha uma aliança, eu não estava perto de Deus. Deus estava perto de mim, mas eu não percebia que Ele estava. Então a diferença não é porque nós não percebemos que nós estamos perto de Deus, mas é porque muitas das vezes nós não temos a visão que temos hoje. E ali eu fui para o hospital com a Bíblia. Eu tinha ganhado uma Bíblia e eu levei a Bíblia. Só que quando eu fui para o hospital, a última vez que eu fui, que eu estava doente, já se fazia um ano que essa doença não vinha mais.
que eu não tinha mais essa doença. E com um ano ela voltou. E quando ela voltou muito mais forte. Eu fui para o hospital, na estrada eu vi eu morrer. Só que eu olhei para o céu e falei: Senhor, não deixa eu morrer sem eu ser batizada não, porque eu sei que se eu morrer sem eu ser batizada, eu não vou para o céu. No pensamento, não abri a boca, não falei nada com ninguém, só no meu pensamento. Falei: Deus, me dá uma oportunidade, não deixa eu morrer sem eu ser batizada não. E nós fomos para o hospital, eu e a Alessandra. E eu levei a Bíblia. E chegou lá, aí uma mulher estava do outro lado da cama, e ela era evangélica, eu não conhecia ela. E ela falou assim para mim: você já vai ler a Bíblia? Eu falei assim: eu não entendo muito da Bíblia não, eu leio, mas eu não tenho muito entendimento assim não. Leio bastante, mas eu não tenho entendimento assim do Espírito Santo, assim, quando ele fala, não tenho vontade. Ela falou assim: ó, você pega a Bíblia, fecha ela, você ora e depois se abre. Naquela hora que você abrir, é aquela palavra que Deus está falando com você. E naquele dia eu fiz isso e Deus falou comigo. E naquele dia eu estava com uma cordinha aqui que o Senhor tinha trazido para mim. Né? A gente acreditava muito nessas coisas, e quando eu não tinha mais nada a se fazer. Então você apega com qualquer coisa, porque você não tem mais esperança. E você quer pegar com alguma coisa. E ali eu estava com aquela cordinha e já fazia tempo. E ali quando eu abri a Bíblia que eu olhei para aquela cordinha e falei assim: eu vou tirar. Mas vi uma voz e falava assim: não, você vai ficar doente. A cordinha está te servindo. Mas a palavra de Deus estava falando contra. Mas eu olhava para a cordinha e falava assim: mas até agora. E Deus falava assim: tira, joga tudo fora. Eu fui no banheiro. Comecei a chorar, e aquela cordinha de nada aqui, ó, era um amuleto para mim. Olha, eu estava pegada com aquela cordinha. Na minha mente era ela que estava me curando, que estava me salvando, que estava impedindo de eu ficar doente. Mas eu estava doente. E ali eu fui no banheiro, tirei aquela cordinha, li a palavra de Deus, olhei para o céu e falei: Senhor, a partir de hoje eu sirvo o Senhor. Não tem mais amuleto, não tem cordinha, não tem mais nada. Eu vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor, porque eu sei que é o Senhor que me guarda. A partir de hoje eu não quero usar mais nada, só a palavra de Deus. E naquela hora ali, eu arruinei tanto, depois que eu fiz tudo isso, eu arruinei. Eles me colocaram no balão de oxigênio, eu fiquei 3 noites, 4 dias no hospital. Mas, para a honra e a glória do Senhor, quando eu cheguei na minha casa, eu já estava curada. Nunca mais eu senti falta de ar, nunca mais eu senti bronquite, nunca mais. E era uma situação tão terrível que quando eu abri a geladeira, que eu queria chupar um geladinho, alguma coisa, eu já imaginava, porque se eu chupasse era cama na certa, se eu bebesse um refrigerante, eu já ia para a cama. E quando eu comecei a fazer tudo aquilo como uma criança que vai ali, você tem sede, tem fome de comer certas coisas, você não pode, e ali de pouquinho, assim, pouquinho, eu falei: eu já estou curada, não senti nada. E aquela alegria, mas foi de pouquinho. E a partir daquele dia, Deus me curou assim, de uma forma que, até hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu falo: Senhor, Tu és tão maravilhoso. Eu estava dentro do hospital, Deus usou a mulher lá para falar comigo como que eu falava com Deus, como que eu abria a Bíblia, e até hoje é assim. Hoje eu tiro a palavra, eu leio a Bíblia, minha Bíblia é toda marcada, mas na hora que eu vou ler, o Senhor fala o que eu mando, não o que você quer. Então eu não escolho palavra. Na igreja, aonde eu vou, eu até estudo a Bíblia, mas eu nunca escolho palavra, porque tem pessoas que escolhem. Tem pessoas que sabem do problema do irmão, da dificuldade do irmão, e vai lá, abre a Bíblia. Como ele não pode falar com o irmão cara a cara, então ele vai e usa a palavra de Deus. E eu não acho isso certo. Mas eu acho certo é você trazer a mensagem de Deus. E que Deus vai falar. Aleluia, por quê? Porque Deus falou comigo naquele hospital. E eu aprendi ali que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele ouve nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia, Jesus. E Ele sabe de todas as coisas. Nessa noite Ele está mandando que nós adoremos o nome dEle. Por quê?
nos últimos dias que estamos vivendo, está difícil para você adorar. Está difícil para você louvar o nome do Senhor. Você quer, você busca, mas sempre tem um impedimento. É um barulho daqui, é uma confusão de lá, é uma contenda, é um inimigo que se levanta dali, é um cachorro do lado de lá. E é muita coisa para tentar tirar o quê? O foco. O foco de Deus na nossa vida. E nós precisamos, aleluia, meditar na palavra de Deus, mas nunca deixar de adorar. Porque às vezes você chega ali numa prefeitura e demora, você começa a ficar ansioso, você chega ali na fila da lotérica, você começa a ficar ansioso, e aí você tem um problema, você sabe que quando você ora, aquele problema soma, aquela ansiedade, mas você não vai chegar numa fila e vai ajoelhar, você não vai chegar na prefeitura ali e vai ajoelhar, as pessoas logo vão falar, você está doido, mas você pode adorar. E esses dias eu subi cantando, né, porque a gente foi da casa de Lina lá esperando Gabriela. Ela esqueceu a Bíblia, voltou para buscar e eu fiquei lá em Lina, na rua de Lina. E fui cantando, até a Gabriela chegou, nós subimos para a igreja, da igreja de si, cantando de novo. E é isso. Mas tem coisas que não dá para você fazer. Não é porque você sente vergonha, é porque se você fazer isso, muitas das vezes vai escandalizar o evangelho, as pessoas vão te chamar de louco, né? Então, mas adorar, a gente adora em qualquer lugar. A gente adora a Deus até debaixo do pé de pau. Às vezes você chega aqui, a porta está fechada, você está com problema. Aleluia. Hoje Deus não resolveu meu problema não, fui lá, a igreja está fechada, mas chega na tua casa, entra dentro do quarto, bate o joelho no chão, clama ao Papai do Céu, que Ele também escuta. Chega debaixo do pé de pau, adora o Senhor, porque às vezes está difícil a gente dentro de casa, televisão ligada, é som. Você vai orar e não consegue. Por isso que Deus deixou o templo, deixou a casa do Senhor, porque na casa do Senhor todo mundo tem que ajoelhar e todo mundo tem que respeitar. Porque o Senhor mesmo fala que quando chegar na casa do Senhor, guarda os teus pés, porque o lugar é santo. Né? Então, nos dias que estamos vivendo, está muito difícil para a gente adorar o Senhor. Aqui nessa rua mesmo está difícil. Difícil mesmo, nos dias de culto aqui. O inimigo 6 horas da tarde já se levanta para a gente não abrir. Então, se você olhar mesmo para o inimigo, você esmurece. Mas aí você olha para Deus. Você olha para Deus e só olha para Deus. E você tem autoridade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ora. Se o inimigo não bater em retirada, porque não é inimigo coisa nenhuma, já é a carne. Aí você vai. Você tem autoridade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai e fala. Chama uma, chama duas, chama três. Se a pessoa não quiser ouvir, tem as autoridades, né, para resolver. A gente não quer fazer isso. Eu não faço isso. Eu prefiro orar. E Deus já deu tanto livramento nessa rua. Deus já tirou gente, colocou gente. O inimigo já mandou gente para essa rua. Deus já tirou. E é assim. Por quê? Porque aqui quem manda é o Senhor. Essa rua, esses vizinhos, esse bairro é do Senhor. Nós já profetizamos. Se for pessoas de Deus, fica. Se for pessoas para atrapalhar a obra de Deus, o próprio Deus tira, porque Ele já tirou. Ele já matou gente nessa rua. Por causa da obra dele. Por quê? Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, muitas das vezes, há impedimento. Você vai orar muito empecilho. Mas Deus é aquele que... Ele quer que você vença os empecilhos. Ele não quer que você seja covarde. Ele quer que você vá para cima do inimigo, que você lute. E você vai vencer. Porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Olha para Davi. Quando o gigante se levanta ali, o gigante levanta para afrontar Deus. O gigante já está falando mal dos israelitas, está falando mal do povo de Deus, e está tudo bem, até aí está bom. Mas quando o gigante se levanta para falar mal de Deus, Davi levanta junto com o gigante. Que enquanto está mexendo com você, está tudo bem. Enquanto está mexendo com o filho seu, está tudo bem. Mas quando começa a mexer com a obra de Deus, você é servo de Deus, você tem que se levantar. Porque nós somos o quê? Guerreiro de Deus na terra. Nós estamos aqui para guerrear. Nós estamos aqui para defender a placa do Evangelho. Não que Deus precisa de advogado, Ele não precisa. Mas nós somos testemunha de Deus aqui na terra. Então nós estamos aqui para testemunhar e para defender a obra de Deus.
Então, quando aquele gigante levanta ali, que começa a falar, aleluia, a respeito do Deus do céu, que era o Deus que Davi servia, Davi logo se levantou, Davi começou a observar e viu que ali tinha coisa errada. E ninguém fazia nada. Ninguém fazia, nem a tropa de Saul, ninguém fazia, porque todo mundo tinha medo daquele gigante. Aquele gigante já era acostumado a amedrontar todo mundo ali naquela cidade. Então Davi de cá observou naquele menininho ali, que ele estava lá no pasto, ninguém via ele. Mas quando ele chega ali, que ele observa aquele gigante, ele chega para o gigante e fala: quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? Quem é esse circunciso para afrontar o Deus do céu? Ou seja, quem é esse inimigo para afrontar o Deus que eu sirvo? Aleluia, Jesus. E ele fala assim: deixa eu ir. Hoje, aleluia, eu entrego a cabeça dele para você na bandeja, rei. Todo mundo temeu por Davi. Davi, não se preocupe comigo, não. Davi, você é uma criança, você não tem experiência nenhuma, Davi. Você vai enfrentar aquele gigante, Davi, você vai morrer, Davi. Davi, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem quantos leão, quanto eu já matei lá no que foi para e leão que foi lá para pegar as ovelhas do meu pai. Vocês não sabem de nada. Então as pessoas olham para nós assim e veem nós como um coitadinho. Acho que nós não temos um dono, que nós não temos um pai, que nós não temos um juiz, que nós não temos advogado, que nós não temos um médico, que nós não temos ninguém. Eles olham para nós, começam a zombar da nossa cara e acham que nós é uns coitados. Mas não sabe que o Deus de Davi está conosco. E Davi olha para aquele povo e fala assim: a partir de hoje ele não afronta mais ninguém. Ainda hoje eu entregarei a cabeça dele em uma bandeja. E todo mundo ficou com medo daquele gigante matar Davi. E os irmãos de Davi começaram: Davi, você está louco, Davi, você perdeu o juízo, volta lá para o pasto, volta a cuidar das ovelhinhas lá de pai de novo. Você só serve para isso. E Davi, eu sei do que eu estou falando. Eu já venci urso. Eu já venci. E Davi vai para cima daquele gigante. Aí quando Saul vem, que Saul fica com medo de Davi morrer, Saul vai lá, pega a capa dele, pega as coisas dele, tudo, e coloca em Davi. Até Davi veste, Davi aceita. Mas Davi, quando ele vai se mexer, ele viu que não servia, que não era para ele. Porque a capa de Saul não vai servir para Davi. Aleluia, Jesus. E ali Davi falou: não, fica com a tua capa que eu vou. Eu vou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Davi pegou ali somente aquela funda ali e foi, aleluia, e derrubou aquele gigante, jogou ele por terra. Então tem pessoas que estão nos vendo como um coitado, como uma coitada, que não dá nada por nós. Mas há um Deus lá no céu que está vendo a mim, está vendo você. E se você se levantar como Davi, você vai jogar o gigante por terra. Se você se levantar nessa noite como Davi se levantou para defender o reino do céu, para defender o Deus dos deuses, aleluia, aleluia, você vai ser mais do que vencedor, porque o nosso Deus é fiel. E jamais ele deixa um povo dele ser injustiçado para sempre. Hoje você pode até ser humilhado, mas amanhã você vai ser exaltado. Hoje você pode até estar passando pela prova, mas amanhã você vai glorificar aquele que é o dono da prova. Hoje você pode estar passando por lutas, perseguição, mas amanhã, o Deus de Davi, ele vai te dar vitória. Amém. E os humilhados serão exaltados, porque quem garante é Deus. Amém. E nessa noite ele está garantindo a minha e a tua vitória.